Guerra no Oriente Médio. Governo israelense diz que grupo terrorista Hamas mantém 199 reféns. Lula discute com o presidente do Egito saída de brasileiros em Gaza. E Papa Francisco volta a pedir pela criação de corredor humanitário. Ministério da Justiça lança programa De Boa na Rede por um ambiente virtual seguro para crianças e adolescentes. Novo PAC chega a Rio Grande do Norte com investimentos em rodovias e infraestrutura. O Brasil News hoje com a estreia de Thalita Oliveira. Está começando. Minha nova companheira de bancada, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, uma honra tê-lo como parceiro nessa nova jornada. A honra é toda nossa, acredite. Obrigada. Mais de uma semana após os ataques do Hamas a Israel, 199 pessoas são mantidas reféns pelo movimento islamita na faixa de Gaza. Muitos estão revoltados e pedem a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Muitos israelenses estão revoltados com a gestão do governo do conflito com o movimento islamista Hamas. Uma das questões que mais preocupa os cidadãos é a libertação de 199 pessoas que são mantidas reféns desde o início da ofensiva dos extremistas, no dia 7 de outubro. O grupo inclui civis e militares, cidadãos israelenses, estrangeiros e com dupla nacionalidade. Estou aqui pela libertação imediata e para uma ação de acordo que liberte todos os prisioneiros. A forma de fazer isso é libertar todos os palestinos que são mantidos presos, cativos em Israel. E isso deve ser feito imediatamente. Muitos culpam Benjamin Netanyahu e pedem a renúncia do primeiro-ministro. Tenho acreditado neste homem por 15 anos da vida dos meus filhos. E é isso que ele faz conosco, porque está mais preocupado com seu ego, carreira política, seus subornos e tudo seu. Esse é o legado dele, sangue nas mãos. Não vou me calar ou descansar até que esse homem tenha saído e mesmo assim haverá um problema significativo porque não resolvemos a questão de que uma grande parte dos judeus em Israel apoia um governo liderado por Netanyahu. O governo israelense confirmou que 199 pessoas foram sequestradas. O Hamas ameaça executar os reféns em caso de ataques contra civis e diz que 22 deles já morreram em bombardeios israelenses. A guerra entre palestinos e israelenses deixa mais de 4.000 vítimas fatais. E o conflito se torna o mais mortal da história de Gaza e em 50 anos para Israel. O número de brasileiros repatriados chegou a 916 neste domingo, com o pouso de um 5º avião da FAB no Rio de Janeiro. Israel e Hamas estão em guerra desde o dia 7 de outubro. O conflito se torna o mais mortal da história de Gaza e em 50 anos para Israel. São mais de 4.000 vítimas fatais, 2.670 em Gaza, segundo o último balanço palestino divulgado neste domingo, e 1.400 em Israel, segundo as autoridades locais. Pelo menos 199 pessoas ainda são feitas de reféns. No sábado, Israel anunciou a morte de 2 líderes militares do Hamas. De acordo com o exército, Muhad Abu Muhad seria responsável por uma grande parte da explosão mortal contra Israel. O segundo foi o comandante da unidade de Nukhabah, que realizou o ataque contra as localidades israelenses perto da faixa de Gaza. No mesmo dia, o país voltou a anunciar à população para que deixe o norte da faixa de Gaza. No domingo, reforçaram o pedido para que os civis no norte do enclave, pouco mais de 1 milhão de pessoas, sigam para o sul. O exército se preparou para um ataque de acordo com porta-vozes militares israelenses. Os soldados posicionados em torno do enclave aguardam uma decisão política, que será indicada quando iniciar uma ofensiva. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos afirmou neste domingo que cerca de 1 milhão de pessoas abandonaram suas casas na faixa de Gaza devido à guerra e estima-se que o número deve aumentar.
Israel fechou o cerco à faixa de Gaza e bombardeou profundamente o território após o ataque do grupo islâmico Hamas, há uma semana. O Papa Francisco fez um apelo neste final de semana pela criação urgente de corredores humanitários para os habitantes da faixa de Gaza. O direito humanitário deve ser respeitado, especialmente em Gaza, onde é urgente e necessário garantir corredores humanitários e ajudar a toda a população. Depois da tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro, o pontífice também reiterou o seu apelo à libertação dos reféns sequestrados pelos combatentes do Hamas no sul de Israel e pediu que as crianças, os idosos e todos os civis não fossem vítimas do conflito. Irmãos e irmãs, muitos já morreram. Por favor, não deixemos que mais sangue inocente seja derramado nem na Terra Santa, nem na Ucrânia, nem em qualquer outro lugar. Basta! A guerra é sempre uma derrota, sempre. A oração é a força mansa e santa que se opõe à força diabólica do ódio, do terrorismo e da guerra. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e os dois concordaram sobre a urgência da entrada de ajuda em Gaza para ainda evitar um desastre humanitário maior no território. Muitos civis morreram, incluindo 3 brasileiros. Com a chegada do 5º avião da Força Aérea Brasileira no Rio de Janeiro neste domingo, somam 916 brasileiros repatriados, além de 24 animais de estimação. Uma marcha a favor de Israel reuniu mais de 1.000 pessoas neste domingo na praia de Copacabana. Os manifestantes condenavam os ataques realizados pelo Hamas. Centenas de pessoas marcharam neste domingo na praia de Copacabana em apoio a Israel, que está em guerra na faixa de Gaza contra o movimento palestino Hamas desde a semana passada. A caminhada contra o terrorismo e apoio a Israel foi convocada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e contou com centenas de participantes que agitavam bandeiras israelenses e do Brasil, entoando cânticos em hebraico. Hamas nunca mais! Hamas nunca mais! E realmente Israel não está sozinho. Todo judeu no mundo hoje se junta de alguma maneira, seguindo as suas tefilotes, fazendo as suas rezas, ou estando caminhando, pedindo paz, pedindo que o povo olhe para Israel e veja o que está acontecendo nesse momento. Então, assim como eu luto pelas injustiças do nosso país, com os preconceitos que já existem no Brasil, também estou aqui para lutar pelos preconceitos que existem em Israel, que também é meu país. Muitos manifestantes também defenderam os ataques israelenses contra a faixa de Gaza. Neste domingo, os dois lados do conflito atualizaram o número de mortes. Israel relata 1.400 mortes e as autoridades de Gaza informaram que 2.400 pessoas perderam a vida em uma semana. A gente está aqui protestando a favor de Israel contra um ato terrorista que matou muitos judeus, como a gente não via desde a época do Holocausto. E a gente não vai deixar isso acontecer de novo. No sábado, 7 de outubro, o grupo Hamas realizou ataques coordenados contra o território israelense. E desde então, mantém centenas de pessoas reféns. Entre muitos estrangeiros, 3 brasileiros foram assassinados. 28 cidadãos do Brasil estão no sul da faixa de Gaza, aguardando autorização para atravessar a fronteira com o Egito e serem repatriados. O comentarista Ney Gonçalves Dias atualiza agora o número de reféns israelenses e também o número de mortos nesse conflito. Ele ainda analisa a ameaça do Irã que pode entrar ainda nessa guerra. Conflito no Oriente Médio. Vamos aos números e às manifestações. Israel diz que o número de reféns não é de 135 nem de 156, mas sim de 199. Já está mais ou menos acertado pelas informações que uma brasileira, uma filha de brasileira, está entre os reféns. Outro dado, 4.000 mortes já foram registradas no conflito, 4.000. Outro dado, o Brasil já conseguiu repatriar 926 brasileiros com a chegada ontem do 5º avião no Rio de Janeiro, que trazia no total também 24 pets, que são os animais domésticos de estimação.
Estes são alguns dos números principais. Nós temos agora ainda também os 28 brasileiros que estão no sul da faixa de Gaza e que estão aguardando a liberação da fronteira com o Egito. Ponto. Manifestações. São Paulo fez ontem manifestações pró-Palestina. Rio de Janeiro fez ontem manifestações pró-Israel. Se você verificar nas redes sociais, o número de apoio a palestinos é superior ao número de apoio aos israelenses. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou dizendo que está lá. Segundo, as manifestações em várias partes do mundo são mais numerosas pró-palestinos do que pró-Israel. Apenas dizendo o seguinte, quem representa a Palestina não é o Hamas, é a OLP, Organização de Libertação da Palestina. Essa que representa. O Hamas é um grupo administrativo que tem um braço terrorista, que é o Cavendish. É essencialmente um grupo terrorista. Muita gente confunde o apoio à criação do Estado de Israel com o apoio às ações terroristas do Hamas. A grande dúvida agora é o seguinte: Hezbollah e Israel. Vai haver Irã ameaça? Vai haver uma guerra regional? E a seguir, ministro Flávio Dino lança a plataforma para auxiliar controle parental nas redes sociais. Movimento Sem Terra vai às ruas protestar contra a falta de atenção do governo Lula com a questão agrária. E fica com a gente, o Brasil News volta daqui a pouquinho.